Tudo bem? Vamos à nossa aula de matemática de hoje. Lembre de copiar o caderno e o diário que vem no fim desse vídeo e também de treinar a tabuada, tá certo? E aí nós temos a correção das atividades anteriores. Na aula de hoje, nós iremos aprender a fazer a continha de multiplicação com dois números. Vocês já sabem fazer a conta de multiplicação com um número, onde você pega o número de baixo que está multiplicando e aí vai multiplicando pelos números de cima. Por exemplo, 23 vezes 5. Você pega o 5, multiplica pelo 3 e depois pelo 2. E hoje nós vamos aprender a fazer essa multiplicação com dois números. Percebam que aí nós temos o 22 vezes 43. O número para que possa multiplicar é o 43. Então, nós temos aí dois números para poder fazer essa multiplicação. E hoje, nós vamos aprender a forma correta de fazer essa continha, tá certo? Então, vocês sabem que nós sempre começamos a nossa continha de trás para frente. O primeiro número que nós vamos pegar é o 3 e multiplicaremos pelo primeiro número de cima, 3 vezes 2. E assim, nós iremos obter o resultado, que é 6. Então, sempre começa de trás para frente. O primeiro número que nós vamos pegar é o 3, multiplicar pelo 2 e colocar aqui embaixo o nosso resultado. 3 vezes 2, 6. Agora, nós vamos pegar o 3, continuaremos com 3 e multiplicaremos pelo 2.
3 vezes 2 novamente. Foi primeiro 2, depois o segundo 2. 3 vezes 2, 6. Novamente, nós colocaremos o resultado. Pronto. Já utilizamos o 3. Agora, vamos multiplicar o 4 pelo número de cima também. Porém, nós iremos pular essa primeira casa, porque o resultado do 4 nós vamos colocar embaixo do 66. Mas iremos pular a nossa primeira casa colocando um 0. Então, abaixo do nosso primeiro número, que é o 6, nós colocaremos um 0 e assim continuaremos a nossa conta. E aí, vamos continuar. 4, já utilizamos o 3, que obtivemos o resultado 66. Agora, vamos utilizar o 4. 4 vezes 2, 8. Lembrando que o 8 está aqui na segunda casinha, porque nós completamos a primeira casinha com 0. Lembra? Agora, continuaremos trabalhando com o 4, que vamos multiplicar pelo nosso último número de cima, que é o 2. 4 vezes 2, 8, novamente. Então, 66 foi o resultado da nossa multiplicação pelo 3 e o 88 foi o resultado da nossa multiplicação pelo número 4. E o 0 está aqui porque nós deveremos pular uma casinha sempre que tivermos aí uma multiplicação com 2 números. E agora é só somar o nosso resultado. E assim vamos obter o resultado da nossa conta, 946. Então é basicamente isso. Pega o primeiro número, lembrando que sempre começamos de trás para frente. Pega o 3, multiplico por 2 e por 2 novamente. Coloco o meu resultado, 66. Vou para baixo, coloco o 0 e o meu 4 multiplico também pelos números de cima. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre os problemas. É muito importante que vocês leiam atentamente quando se tratar de um problema. E que vocês percebam que, às vezes, é necessário, quase sempre é necessário, que vocês leiam, releiam esse problema várias vezes, pausadamente, com bastante atenção, para que vocês consigam aí entender de que propriedade nós estamos falando. Ou seja, que continha nós vamos fazer, se é uma subtração, uma soma, uma multiplicação, uma divisão. Então, o segredo do problema é você ler com bastante atenção esse problema para saber qual a operação que nós iremos usar, tá certo? Então, aí, listamos aqui alguns problemas matemáticos que envolvem a multiplicação, que é o que nós estamos trabalhando na aula de hoje. Vamos testar seu conhecimento? Durante as férias escolares, Paulinha viajou para Porto Seguro, onde tirou muitas fotos com a sua máquina digital. Na volta, ela resolveu revelar as fotos de sua incrível viagem. Paulinha colocou 12 fotos em cada página do álbum. O álbum, com 45 páginas, ficou completamente cheio. Quantas fotos Paulinha colocou no álbum? Sabemos que ela colocou 12 fotos em cada página. E o álbum tinha 45 páginas. Então, a nossa conta vai ser o tanto de páginas multiplicado pelo tanto de fotos. 45 vezes 12. E nós faremos aí a continha, como eu tinha dito. 2 vezes 5, depois 2 vezes 4, depois 5 vezes 1, ou 1 vezes 5 e 1 vezes 4. Lembrando que nós não começamos aqui abaixo, onde tem 90, abaixo do 0 do 90, nós não colocamos um 0. Mas todo mundo sabe que quando o espaço estiver vazio, é porque nós temos um 0. Então, tecnicamente, nós temos um 0 depois do 5 e um 0 antes do 9.
tá bom? Então, naquele exemplo que eu dei, eu coloquei o 0, mas vocês também devem colocar na conta. Mas se em algum momento aparecer aí sem o 0, aparecer só o espaço em branco, é porque quando o espaço está em branco, significa que não tem nada nele. Se não tem nada, o número é 0, tá bom? Então, aí nós fizemos o resultado do 2, 2 vezes 5, depois 2 vezes 4 deu 90, e depois o resultado do 1 vezes 5 e 1 vezes 4, que deu 45. Afastamos uma casa, o 90 ficou em cima, 45 ficou embaixo, afastado uma casa, e somamos esses resultados, que deu 540. Então, esse é o único segredo. Começar de trás para frente, pegar o primeiro número aí de trás para frente, que é o 2, multiplicar pelo 5, pelo 4, colocar o resultado. Depois, pegar o segundo número, que é o 1, multiplicar pelo 5 e pelo 4, colocar o resultado e depois somar esses resultados. Uma sala teatral será construída em uma escola para as apresentações no final de ano. A sala possui 15 fileiras de poltrona e cada fileira contará com 32 poltronas. Quantas pessoas poderão ser convidadas para a festa de final de ano, no intuito de que todas permaneçam sentadas? Então, aí o nosso número de cadeiras e o nosso número de filas. Então, novamente, 32 vezes 15, o nosso número de poltrona, nosso número de fila. Começando de trás para frente, pegamos o nosso primeiro número aí, que é o 5, e vamos multiplicar ele pelo 2 e pelo 3. Colocaremos o nosso resultado e depois multiplicaremos o 1 pelo 2, pelo 3, colocaremos o nosso resultado, afastaremos a última casa e a nossa soma desses dois resultados é o resultado final da nossa conta. Vamos à nossa atividade. Nós sabemos que é muito diferente a sensação de ter uma aula online e ter uma aula presencial, uma aula em sala de aula. Então, eu sei que deve ser mais difícil, principalmente para aprender matemática, para vocês em uma aula online. Então, vocês vão precisar de muita calma, de muita atenção, de voltar aí nesse vídeo várias vezes até entender o assunto, de treinar bastante tabuada, para que vocês possam ter o domínio do assunto. É difícil, mas não é impossível e vocês são capazes de aprender todos os assuntos, tá bom? Só precisa ter mais um pouquinho de calma, um pouquinho de atenção, voltar aos vídeos, ir pro livro de vocês, pedir ajuda aí a mamãe, o papai, quem estiver por perto, tá certo? Então se esforcem que vocês vão conseguir. Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo!